Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 212º dia de devocional. E hoje eu quero ler o texto de Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 7 e 8, com vocês. Que diz assim: Então Moisés convocou Josué, ele disse na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor prometeu dar aos seus antepassados, e você repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Só um contexto aqui sobre esse texto é que Moisés não entraria na Terra Prometida. Deus disse para Moisés: você não vai entrar. E aí no final do livro de Deuteronômio, esses últimos capítulos do livro, Josué está dando as últimas instruções ali para como que vai acontecer as coisas e dizendo para Josué: olha, Josué, você vai liderar esse povo. Eu não vou poder atravessar o Jordão. Eu vou ver a terra, mas eu não vou entrar na terra. Mas vocês vão. E aqui é essa palavra para Moisés. Então, Moisés convocou Josué e ele disse na presença de todo Israel. Então, essa palavra é direcionada para Josué. E o que Josué fez? Josué ele ganha esse direito, vamos dizer assim, de liderança do povo de Israel quando ele era espia ainda. Quando ele vai espiar a terra com Caleb e mais 10 homens, não, são 12, né? Os 12 espias da tribo de Israel, cada um representando uma tribo. E eles vão lá, olham a terra, voltam da terra com a notícia de que a terra era boa, a terra tinha um cacho de uva que os caras trouxeram que tinha que carregar numa vara. Era um homem carregando na frente ou atrás e o cacho de uva amarrado, porque era muito grande para carregar uma pessoa só. Então tinha que 2 pessoas carregar um cacho de uva, imagina isso. Então era uma terra muito boa, muito maravilhosa, manava leite e mel, mas tinha gigantes lá, tinha povos poderosos. E os 10 espias disseram: não, a gente não consegue, a gente vai morrer. E só Josué e Caleb que tem essa fé em Deus e que fala: não, a gente vai destruir os caras sim, a gente vai porque o Senhor está com a gente e tal. Então Josué e Caleb da geração toda foram os únicos que entraram na Terra Prometida. E Moisés ficou, né? Então, aqui Moisés está dando essa palavra, essa instrução para Josué, falando para ele ser forte e corajoso. E Deus depois, no capítulo 1 de Josué, vai confirmar de novo essa palavra, mas dando a notícia de que Moisés havia morrido. E que o cajado então estava na mão dele para liderar o povo, mas que Deus seria com ele. Se ele não se desviasse da palavra do Senhor nem para a direita nem para a esquerda, Deus seria com ele o tempo todo e ninguém poderia resistir a ele todos os dias da sua vida. Então aqui ele está falando que o próprio Senhor vai na frente. Eu tenho a dizer que Deus já conhecia o coração de Josué desde o início com relação a quem ele era verdadeiramente. E Josué então estava colhendo os frutos, essa intimidade com Deus, esse poder de Deus colocado à frente dele, do povo, é muito mais relacionado ao coração de Josué, onde o coração de Josué realmente estava. E a gente vai perceber isso lá no final do livro de Josué. É impressionante quando José fala assim: ó, aqui está a terra de vocês, terminem o trabalho, porque Josué vence 32 reis ao longo da sua jornada junto com o povo de Israel. Mas como eles tinham que ir para a guerra todos juntos, então imagina o seguinte: eles iam limpando a terra e destruindo seus inimigos até um determinado ponto, para depois voltar e dividir a terra. Então os desertores, os inimigos que conseguiam fugir, outros povos viam aquelas terras vazias, sem grandes potências, e invadiam aquelas terras e passavam a viver lá. Então quando o povo de Israel termina com Josué a batalha, eles têm que voltar, dividir a terra entre todo mundo, cada um vai para sua terra, mas ainda tinha povos lá, né? Tinha uma galera que voltou para morar nessas regiões. Então eles tinham mais batalhas para vencer. E aí Josué lá no final do seu livro vai dizer: olha, a tarefa ainda não acabou. Vocês vão voltar para cá, vocês vão lá para as terras que Deus te deu.
E vocês têm que entender que vocês precisam eliminar esse povo que estiver lá. Vocês não podem ser misericordiosos com eles. Por quê? Porque senão as práticas que eles têm vão se misturar com as práticas do nosso povo. E isso é pecado grandiosíssimo contra o Senhor. Então, terminem o serviço. E aí, no livro de Juízes, a gente vai ver que o povo decidiu poupar todo mundo. E aí, tudo que a gente já sabia, Deus já tinha dito através de Josué e de Moisés, que era o desviar da palavra para a direita ou para a esquerda, causaria problemas. Então acontece exatamente como Deus falou. Mas o que eu quero tratar aqui, eu quero focar aqui é em que se o seu coração estiver em Deus, assim como o de Josué estava, e o coração de Josué estava em Deus, de que maneira? Quando ele chega lá no final do livro dele, ele fala assim, olha, eu tô velho, não dá para mim continuar, vocês vão ter que terminar a batalha aí, mas é o seguinte, esses povos que estão aí, eles vão continuar aí, a não ser que vocês eliminem eles. Mas, se vocês quiserem continuar com esses povos aí, até servirem os deuses deles, façam o que vocês quiserem. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a convicção que ele tinha no final da sua vida é a mesma que ele tinha no começo da sua vida. E ele caminha com Moisés o tempo todo sendo o escudeiro de Moisés. E recebe então esse cajado nas mãos de Moisés. E ele permanece fiel. Ele permanece confiante, crendo e esperançoso de que Deus prometeu vai cumprir na vida dele e na vida de todo o povo de Israel. Ele não estava errado. Mas o importante é ver os frutos que ele tem colhido através da sua vida por ter o coração no lugar certo. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. É sobre deixar essa reflexão hoje. De que se o seu coração estiver no lugar certo, o Senhor é com você. O Senhor vai te encaminhar no caminho certo. Vai te proteger das ciladas do maligno. O Senhor vai te guardar com amor, com graça, misericórdia. E até se seu cachorro fugir para o mato por um tempo, é porque o Senhor está te livrando de alguma coisa. E às vezes a gente... Eu citei esse evento totalmente aleatório porque é isso. Às vezes a gente pensa assim, poxa, por que meu pneu furou? Por que acabou a energia? Por que atrasou? Por que teve trânsito ali, sendo que não tinha nenhum acidente? Por que eu desacelerei, mudei de faixa e demorei 1 hora a mais para chegar em casa porque eu tinha algo me incomodando no meu coração para fazer aquilo? Então, sabe, o Senhor cuida, guarda e protege, e Ele sempre vai fazer. Ele sempre vai mandar mensagem, Ele sempre vai tocar no nosso coração de uma maneira especial. O que eu quero que vocês entendam é exatamente isso. Aqueles que confiam no Senhor não serão frustrados. Então o convite é esse, é que você tenha o seu coração assim como o de Josué. Porque a palavra do Senhor para mim e para você, que temos o coração como o de Josué, é isso. Se você está sendo forte e corajoso, não se preocupe, porque o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca te deixará. Nunca, jamais te abandonará. É isso que eu creio. Eu creio que o Senhor é conosco. O Senhor continua estando conosco e ainda que a gente tropece e vacile, Ele é Pai amoroso, que reconhece as nossas falhas. E quando nos arrependemos sinceramente, Ele simplesmente continua nos amando e derramando bênçãos sobre a nossa vida. Então, ame o Senhor. Entregue a sua vida para o Senhor. Volte para o Senhor. Mas simplesmente se dedique a isso. Se dedique de verdade. De dia, de tarde, de noite. Se dedique a ser fiel. Porque eu tenho certeza que o Senhor então irá à sua frente lutar as suas batalhas. E aquilo que você achou que seria um problemão vai ser como um passeio no parque. Porque o Senhor já fez a maior parte do trabalho. Tá certo? Deus abençoe sua vida. Reflita sobre isso. Curte, compartilhe, comenta. Se inscreve no canal e manda o vídeo para alguém. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente com você e com seus amigos.
Com certeza. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã.